Olá, pessoal. Começa aqui o programa especial Saúde e Diagnóstico, que, como você bem sabe, é uma parceria com a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e sempre temas muito importantes com referências da área da saúde que podem e possam, sem dúvida alguma, trazer, explicações, orientações em relação a esses temas que acabamos, então, escolhendo como hoje, cujo painel de discussão é o acesso ao diagnóstico para doenças negligenciadas, barreiras, desafios e soluções. E conforme classificação da Organização Mundial da Saúde, é uma relação de 20 doenças tropicais negligenciadas. E os temas hoje estão entre hanseníase e histoplasmose. Inclusive, vamos falar também do Encontro Brasileiro de Histoplasmose, cuja sede é Porto Alegre. Mas antes, vamos então à nossa palavra do presidente com Carlos Eduardo Gouveia. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um especial Saúde e Diagnóstico. Hoje trataremos de doenças negligenciadas. Barreiras, desafios e soluções são alguns dos aspectos que os nossos convidados irão tratar nesse bom bate-papo conduzido pelo sempre brilhante jornalista Elias Awad. Teremos aqui conosco o Dr. Alessandro Pascoaloto, Leandro Santos de Freitas e o Dr. Marcelo Freitas, além, é claro, da nossa sempre apoiadora e brilhante e engajada profissional da saúde, Ana Flávia Pires. Estou certo de que vocês apreciarão e terão aqui mais um bom exemplo da importância do diagnóstico precoce e preciso para ter acesso às terapias cada vez mais eficazes. Essa é a melhor forma da gente ter uma saúde sustentável com um impacto positivo para toda a nossa população. Aproveitem e deixem sempre seus comentários após assistir o vídeo e compartilhem com as pessoas que podem se beneficiar desse grande instrumento que é a informação qualificada. Muito obrigado, deixo aqui o meu abraço a todos vocês e aproveitem o programa. Obrigado, então, ao Carlos Eduardo Gouveia, que certamente já dá as boas-vindas aos nossos convidados, Ana Flávia Pires, Alessandro Pascoaloto, Marcelo Freitas e Leonardo Santos de Freitas. Começando com a Ana Flávia Pires, que já tem uma cadeira reservada aqui no nosso especial Saúde e Diagnóstico. Ela que é bióloga, mestre em Ciências Bioquímicas, com vasta experiência em saúde pública, na implementação da testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites. Atualmente é executiva de novos negócios na empresa Germsure Biosafe. Tudo bem, Ana Flávia? Como é que você está? E, principalmente, gostaria que você já trouxesse aqui para todos nós suas palavras iniciais. Obrigada, Elias. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez nesse programa, que faz um fomento ao diagnóstico, e a gente sabe que o acesso ao diagnóstico no Brasil ainda é um desafio, principalmente se a gente falar de doenças negligenciadas, como essas duas que nós vamos tratar hoje, que é a hanseníase e a histoplasmose. Poderia até dizer que muitos dos nossos ouvintes talvez nem tenham ouvido falar de histoplasmose, sim de hanseníase, uma doença milenar, mas o doutor Alessandro Pascoaloto vai poder falar um pouco mais para a gente da histoplasmose e a gente discorrer um pouco mais aqui sobre esse assunto e da importância desse diagnóstico, Como que a gente vai tratar isso, esse diagnóstico, por exemplo, da hanseníase agora no SUS e no futuro da histoplasmose? Qual a possibilidade da gente implementar esse diagnóstico também em escala nacional? Muito bem. Obrigada, Ana Flávia. Com certeza. Já apresentamos, então, já que a Ana Flávia fez a introdução, o Alessandro Pascoaloto, professor de infectologia na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, pesquisador 1B do CNPq, e o Alessandro Pascoaloto é ainda chefe do Serviço de Infectologia da Santa Casa de Porto Alegre e presidente da Sociedade Gaúcha de Infectologia. Alessandro, uma alegria tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceito nosso convite e, sem dúvida alguma, gostaria que você, já nessa introdução, trouxesse um pouco também desse encontro brasileiro de histoplasmose, cuja sede é Porto Alegre.
Obrigado, Elias, pela oportunidade, e Ana também. Para mim é um prazer estar falando dessa doença fúngica que é tão pouco lembrada pelos médicos. Veja que nas escolas médicas a gente aprende o que é tuberculose e tudo parece ser tuberculose. O paciente, especialmente com AIDS, né, que tem uma doença disseminada, isso é tuberculose, mas a gente não costuma pensar no que poderia ser, o que pode ser se não for tuberculose. E a histoplasmose é o grande agente alternativo à tuberculose. Em alguns locais do Brasil, ele é mais frequente do que a tuberculose. Se diz que nas Américas a histoplasmose mata mais do que tuberculose em pacientes com AIDS. Veja a relevância do tema. E a despeito disso, no SUS, a gente não tem acesso aos testes diagnósticos de eleição para diagnosticar a histoplasmose disseminada e nem tampouco as drogas de escolha para a histoplasmose. A histoplasma, para quem não está acostumado com ele, é um fungo que ele é respirado por fezes de pássaros, galinha, mas também morcegos. Então, ele é muito comum no ambiente rural, também nas grandes cidades. E tem gente que vai lá visitar uma caverna, caminha 2 quilômetros dentro de uma caverna e quando volta fica quase todo mundo com dor articular, com febre, com tosse. Isso é a histoplasmose aguda. Ela vai embora sozinho. Agora, quem tem AIDS, ela entra e ela se espalha e ela toma conta do paciente e mata muito. Veja bem que no Brasil o diagnóstico só costuma ser feito quando o fungo já está saindo por mucosas ou pela pele. E a mortalidade é muito alta, é acima de 40%. Nos Estados Unidos, por exemplo, em contrapartida, eles conseguem fazer diagnóstico no mesmo dia, com um antígeno urinário, um antígeno histoplasma na urina, ou no dia seguinte. Então, a doença não chega na pele, ela é tratada muito antes. Se diz que no Brasil talvez haja um tropismo do fungo pela pele. Eu acho que não. O que tem é diagnóstico tardio. A gente não suspeita, a gente não diagnostica, e a gente, quando vai tratar, trata como se fosse tuberculose. É uma catástrofe. E aí, quando vai resgatar a doença, é tarde demais, e a gente não tem a droga de escolha, dá a droga mais tóxica, que é a anfotericina deoxicolato, e aí o paciente, em geral, que está no SUS, ele vai ao óbito. Então, a gente está fazendo um evento que é um encontro técnico para discutir histoplasmose, um evento de 2 dias em Porto Alegre. Vem o chefe da micologia do CDC, ele tem apoio da ISHAM, que é a Sociedade Internacional de Micologia, e de muita gente, a Sociedade Brasileira de Infectos, vai estar todo mundo ali discutindo histoplasmose. E também o Ministério da Saúde. O que a gente quer é sensibilizar a todos quanto à importância de termos testes diagnósticos, especialmente testes diagnósticos em nosso país, para que a história dessa doença comece a mudar. Parabéns, então, Alessandro Pascoaluto, por essa iniciativa e certamente vamos discorrer bastante aqui com você, Ana Flávia, e os nossos convidados aqui sobre esses temas. E hoje também conosco aqui, já agradecendo ao Leonardo Santos de Freitas, ele que é farmacêutico bioquímico, graduado pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestre em imunoparasitologia pela Universidade Federal de Ouro Preto, MBA executivo internacional pela FGV e Universidade de Lausanne, na Suíça. O Leonardo é gerente executivo de pesquisa da Bioclin, tendo coordenado o desenvolvimento de mais de 50 produtos de bioquímica, imunologia e biologia molecular. Leonardo, muito obrigado por ter aceito o convite e também gostaríamos que você já trouxesse, né, a sua ideia inicial em relação à participação nesse programa. Elias, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade aqui de conversar um pouco com essa turma, né, a respeito desse tema tão importante. Eu queria falar um pouquinho do impacto, né, da presença da indústria nesse setor, né, especialmente na área de diagnóstico de doenças negligenciadas, como que a gente pode contribuir para que a gente saia desse gap aí entre, né, diagnóstico, como o Alessandro falou, e a gente consiga, então, promover o diagnóstico na saúde pública, né, e no mercado privado também. Bem, já para antecipar, eu digo que é muito complicado, realmente, a implementação de kits para diagnóstico para doença negligenciada, em virtude do pouco investimento que tem nessa área, né, para poder fazer o diagnóstico. E a indústria, ela depende, de certa forma, da demanda do mercado, né, para poder viabilizar esse projeto. Então, nesse cenário, é importante demais, especialmente para doenças negligenciadas, o interesse do governo, né, do setor público em financiar a saúde pública para o diagnóstico das doenças. Tendo interesse público, certamente a indústria vai trabalhar para que haja, que promova, né, o diagnóstico dessas doenças, que a gente consiga desenvolver kits para esse diagnóstico. E, além desse fomento, é necessário também a interface entre a indústria e a universidade, que tem o conhecimento que promove o desenvolvimento de produtos nessa área.
né? E isso talvez seja uma das grandes barreiras, dos grandes desafios que tem que ser ultrapassado. A empresa, né, no caso a Bioclean, que é fabricante de kit para diagnóstico, né, representa uma parcela aí da indústria nacional. Ela tem trabalhado com o desenvolvimento de kits para diagnóstico para doença negligenciada, mas depende muito do desenvolvimento da cadeia produtiva como um todo, né? E também do conhecimento da universidade. E essa interface universidade-empresa, ela ainda é difícil, em virtude de uma série de coisas, por exemplo, a parte burocrática, né? As leis, regulamentos que impedem um pouco essa transição do conhecimento entre a universidade e a empresa. Recentemente, nós conseguimos desenvolver um produto para a hanseníase, que é uma das doenças que temos desse assunto, muito importante, porque vai ser utilizado na saúde pública, né? A empresa disponibilizou alguns produtos recentemente para o Ministério, para que ele possa fazer a implementação, o início da implementação desse diagnóstico, e nós conseguimos ultrapassar uma grande barreira para fazer isso, que foi uma transferência de tecnologia como universidade. Então, a gente viveu essa realidade, essa transferência, e conseguimos ultrapassar esse desafio e implementar esse produto. Então, aqui nós vamos discutir um pouquinho dessas dificuldades e tentar, de alguma forma, trazer algumas soluções para que a gente possa fazer isso acontecer e, de fato, trazer o benefício do diagnóstico dessas doenças para a população. Muito bom, obrigado, Leonardo. Vamos ter bastante tempo aqui para a gente poder falar sobre esses pontos importantes e também, né, em relação a esses alertas, né, para quem nos acompanha. E conosco também o Dr. Marcelo Freitas, ele que é médico de família com mestrado em doenças infecciosas pela Universidade Federal do Espírito Santo, tem ampla experiência no desenho e implementação de políticas públicas em HIV, AIDS, infecções sexualmente transmissíveis e hepatites virais, tendo atuado no Ministério da Saúde por mais de 10 anos em diferentes posições. Além disso, ele atuou como diretor técnico do programa de HIV da Universidade de Colômbia, em Moçambique, e atualmente é o ponto focal nacional da Organização Pan-Americana de Saúde, Organização Mundial da Saúde em HIV, IST e hepatites virais. Muito obrigado por participar conosco aqui, Marcelo Freitas, e em especial também, já nessas boas-vindas a você, um espaço para que você possa discorrer um pouquinho sobre esses temas. Muito obrigado, Elias, muito obrigado por convidar para fazer parte desse programa, em nome da Organização Pan-Americana da Saúde, OMS, aqui no Brasil. É uma honra participar desse tipo de debate. É super importante a gente trazer aí à tona a discussão dessas infecções negligenciadas, doenças negligenciadas. Realmente é uma área que nós precisamos expandir muito o mundo todo, não só o Brasil, né? E é importante que a gente faça esse tipo de discussão mesmo e a população possa ter acesso às informações em relação a essas doenças que muitas vezes passam em branco. Você vê o professor aí, Alessandro Pasqualotto, estava colocando aqui para nós essa questão de como a histoplasmose ela atinge as pessoas com AIDS, né? Se estima na região das Américas que as doenças fúngicas elas vão ter um impacto na mortalidade aí por AIDS cerca de 5 a 15%, mas a gente sabe que pode ser muito maior, porque existe uma questão de informação que ainda é muito frágil, né? E aí, quando se fala em AIDS, muitas pessoas vão falar, mas por que AIDS? A gente está falando de AIDS até hoje. Olha, no Brasil, em boa parte do mundo, uma parcela muito alta. No Brasil, cerca de 1 em cada 4 pessoas diagnosticadas com HIV estão numa fase avançada de infecção, quando eles já têm os linfócitos CD4, os linfócitos de defesa, muito baixos. Então, é uma realidade muito grande. Imagina 1/4, 25% ainda chegam nessa situação, e a gente sabe que muitas dessas pessoas vão chegar já doentes, apresentando infecções oportunistas, histoplasmose, criptococose, né? E além de tuberculose, que é super importante, muitas dessas não conseguem nem tratar. Você começa a tratar e elas vão a óbito, né? Infelizmente, não dá nem tempo de tratar. Então, é super importante a gente trazer aí à tona essa discussão do que nós podemos fazer para melhorar as ações, né, de prevenção, de controle, diagnóstico dessas infecções, né? No caso, agora Leonardo estava mencionando a questão de testes, né? Para a histoplasmose, também para a criptococose, a gente tem tido um avanço aí no mundo de algumas tecnologias de testagem rápida, né? O Alessandro mencionou o antígeno urinário. A gente tem tido, por causa da histoplasmose, essa evolução. No caso da OPAS, o OMS, com recursos do CDC internacional, a gente tem um projeto também aqui no Brasil, nós estamos implementando
essas tecnologias, juntamente com o Ministério da Saúde, para avaliar como que isso pode ser expandido no sistema de saúde nos próximos anos. Então, tem muita coisa vindo por aí, né? Eu acho que é super importante a gente estar implementando novidades, estar sempre de olho nas novidades que vão fazer diferença, né? Porque a gente tem que fazer diferença. Até hoje a gente conseguiu avançar bastante, mas olha aí, quanta mortalidade a gente ainda tem por histoplasmose nos óbitos por AIDS, né? E no caso da hanseníase, a Ana Flávia colocou muito bem, né? Uma doença milenar. Nós tivemos muitos avanços na redução da prevalência da hanseníase ao longo dos anos, principalmente quando o tratamento, a poliquimioterapia foi instituído, mas ainda é um desafio. Vocês veem, a hanseníase, ela está concentrada em alguns países. O Brasil é o segundo país em hanseníase no mundo. O primeiro é a Índia, depois o Brasil, depois a Indonésia, né? É responsável por 75% dos casos. Então, é uma carga de doença enorme, né? E por mais que a gente tenha avançado em tecnologias, em tratamento, ela continua sendo um super desafio em relação à saúde pública. A OMS lançou, em 2021, a estratégia global para a hanseníase de 2021 até 2030, colocando vários pontos necessários para realmente conseguir acabar com a hanseníase, e até muito ousado isso, é um plano, a proposta é que os países se organizem para fazer planos para a eliminação da hanseníase, cada país faça o seu, né? E é óbvio que há uma série de discussões aí que eu acho que a gente vai poder discutir ao longo do programa, de implementação de soluções, de novas tecnologias para melhorar o diagnóstico e a identificação, tanto dos casos de hanseníase, como também o contato e a própria quimioterapia, né, a preventiva dos contatos, né? E aí a gente vai discorrendo um pouco mais sobre isso. Excelente, muito bom. Bom, dentro disso a gente vai colocar alguns temas também, deixando o espaço aberto, né, para que vocês também tragam questões que a gente pudesse debater aqui nessa mesa de discussão. Mas talvez nessa primeira orientação, porque muitas vezes quem nos acompanha também é leigo em relação a esses temas e tudo mais, seria importante se a gente pudesse trazer primeiro, né, a linha de sintomas que se pode ter tanto com a histoplasmose quanto também com a hanseníase, né? E, em especial, também o primeiro passo a partir do momento que se possa detectar algum desses sintomas, deixando esse espaço aberto aí, começando com você, Ana Flávia. E vamos respeitar, então, a mesma ordem, Ana Flávia, Pascoaloto, depois o Leonardo e depois o Marcelo. Uhum. Eu acho que para a hanseníase, principalmente, o grande desafio desse diagnóstico é porque a pessoa chega no serviço de saúde, às vezes com um rastro cutâneo ou alguma coisa assim, e tem uma certa dificuldade para você diagnosticar, né? Até que momento que vai fazer o teste para diagnóstico? Então, agora a gente tem o teste rápido para realizar o diagnóstico que está sendo utilizado no Ministério da Saúde para contactantes nesse momento. Então, a gente está falando que existem pessoas já com diagnóstico fechado de hanseníase e que os contactantes dessas pessoas também precisam se testar. E, nesse caso, esses contactantes é que vão fazer o teste rápido, aí, nesse caso, independente da avaliação clínica. E, a partir desse diagnóstico, essa doença ela é monitorada. Eu acabo fazendo até uma comparação com HIV, porque no HIV é isso, você se diagnostica e você, né, vai monitorar, vai fazer iniciar o tratamento logo, né, já há alguns anos isso, mas você não está em caso AIDS. E na hanseníase, você faz o diagnóstico, mas não significa que você está doente. Então, você tem que ficar monitorando e só em algum outro determinado momento iniciar o tratamento. Então, isso é um dos desafios que a gente tem com relação à hanseníase, acho que de uma forma geral. E a chegada do teste rápido, que é a primeira vez, é o primeiro teste rápido que existe para hanseníase, né? Não existia esse tipo de teste. Existia, né, a universidade tinha, como foi feita a transferência tecnológica para a Bioclin, mas não existia isso para que o Ministério da Saúde adquirisse. Então, isso, sem dúvida, é um movimento importante. E agora, o que a gente precisa avaliar é quais vão ser, né, quais seriam as barreiras de acesso a esse teste. O protocolo que o Ministério da Saúde ele desenhou, ele realmente está atendendo às necessidades do Brasil? Pessoas que, na verdade, não procuram médico, né? A nossa realidade é que os brasileiros procuram muitas vezes a farmácia,
para se diagnosticar inicialmente. E no Brasil, a gente ainda fala que para se fazer um teste laboratorial, você precisa de um pedido médico, não pode ser um pedido farmacêutico. Então, um dos trabalhos da GermSure, ele é, inclusive, esse, é apoiar a implementação de políticas públicas no Brasil, tanto apoiando a empresa como entidades federais ou municipais, para que a gente possa identificar as barreiras de acesso a esse diagnóstico, ainda mais agora, quando você tem uma testagem, né, rápida que pode ser feita para diagnosticar essa doença. Com relação à histoplasmose, eu vou deixar a palavra totalmente para o doutor Alessandro, porque eu não tenho conhecimento para dizer sobre sintomas desse agravo. Então, convocação feita é com você, Alessandro Pascoaloto. Vamos lá, vou ver se eu consigo corresponder à expectativa, né? Mas a histoplasmose, eu vou falar mais da forma disseminada, que é a forma mais florida, digamos, da doença e que acomete mais quem tem AIDS. A AIDS avançada, como o Marcelo falou, muita gente com HIV já se descobre com AIDS avançada, ou muitos não se tratam e acabam evoluindo para a doença avançada. Nessa forma, então, com CD4 muito baixo, os pacientes têm um quadro que é muito parecido com a tuberculose miliar. Eles têm emagrecimento, eles têm fadiga, só que o que a histoplasmose tem de diferente da tuberculose? Pode ter lesões em mucosas, que a tuberculose não costuma dar, pele, que também a tuberculose não costuma dar, fígado e baço aumentados e pancitopenia. E aí a pessoa tem anemia, pode ter leucopenia importante, infecções superimpostas, né? Então, esse é o quadro geral da histoplasmose disseminada. Para vocês terem uma ideia, a histoplasmose ela não é igual em todo lugar do Brasil. Em Porto Alegre, em São Paulo, cerca de 8% das pessoas com HIV internadas no hospital que tenham febre têm histoplasmose. Em Natal, em Goiânia, em Fortaleza, é mais de 45%. Imaginem que 45% dos caras com HIV, com febre no hospital, têm histoplasmose nesses locais. É muito alto, muito alto. Bom, lá eles já aprenderam algumas coisas sobre a doença. Eles sabem que se eles tirarem o sangue periférico e olharem o buffy coat, né, aquela camada de leucócitos ali, né, o creme leucocitário, eles conseguem tirar dali, fazer uma microscopia e encontrar o histoplasma. Mas pouca gente no Brasil tem experiência com isso. O fato é que o histoplasma na microscopia requer experiência, não é fácil de ver. E no cultivo, é o que é o padrão ouro, requer tempo. A gente precisa de 3 semanas, 4 semanas ou mais. Por isso que o antígeno é a grande solução para fazer o diagnóstico rápido. Alessandro, antes da participação do Leonardo em relação a esses temas, a condição climática interfere também em relação à histoplasmose? Eu não sei, eu acho que tem muita coisa que não se conhece, Elias, sobre a transmissão de histoplasma no ambiente. Eu sei que em Goiás eles falam que é dos morcegos. Eu sei que lá para cima no Nordeste eles dizem, não é morcego aqui é pássaro. Onde é que está o histoplasma aqui? Oi? Estou impressionado com essa informação, eu não sabia. Mas certamente está associado a fezes de pássaros ou morcegos, né? Agora, no ambiente urbano, em cidades grandes, talvez seja morcego, está cheio de morcego por tudo, em garagens abandonadas, ar-condicionado, tem pássaros, né? Então, eu acho que a gente está envolto pelo histoplasma no ambiente urbano, assim como a gente está pelo criptococcus também. Bom, e sem dúvida alguma, ainda acredito que reforçando, máscaras, então, são fundamentais ainda, independentemente de pandemia, de coronavírus ou não, pelo jeito, né? Eu acho que a máscara é defensável para quem for entrar numa caverna. Aí sim. Agora, para quem respira o ar ambiente externo, como o ar que nós estamos respirando agora, eu não acho que seja justificado usar uma máscara para esse fim de proteção, né? Claro, aí outra coisa interessante, sabe que quanto mais baixo o CD4 do paciente, tendo ele AIDS, maior a chance de histoplasma versus tuberculose. Então, são doenças que competem, mas quando o CD4 desanda, é ali que a histoplasmose acontece. E deixa eu complementar aqui. O diagnóstico hoje, então, ele é basicamente clínico, doutor Alessandro? Ele é baseado em histopatologia, biópsia de pele, biópsia de lesões orais, mucosas, né? E cultura do que for obtido, de aspirado lavado broncoalveolar, de medula óssea. E um diagnóstico que demora quanto tempo, em média? Então, se for cultura, vai demorar um mês.
Um mês, se for né? biópsia, pode ser que saia rápido. Mas para biopsiar, tem que ter uma lesão mais que se externalize, né? Em geral, já é muito tarde isso. Deixa eu só fazer uma crítica final ao Brasil, pessoal. O Brasil, onde a histoplasmose é endêmica, tem um programa de AIDS que é maravilhoso, mas o programa brasileiro de AIDS não paga a infecção fúngica, ele não paga a histoplasmose, porque o Brasil tem um programa de micoses. E o programa brasileiro de micoses não paga a histoplasmose porque entende que está coberto pela AIDS. Então, é uma doença absolutamente abandonada. Interessante. E o registro, né? Leonardo, por favor. Pois é, já entrando aqui no tema, o Alessandro falou uma coisa muito importante aí, a Ana até puxou essa parte do assunto, que tanto a histoplasmose quanto a hanseníase, elas dependem diretamente da clínica, né? E do diagnóstico que depende do humano, do ser humano, né? Que é baciloscopia, por exemplo, no caso da hanseníase, né? A biópsia e tal, no caso da histoplasmose. Então, esse diagnóstico, nesse formato atual, ele atrasa o diagnóstico final do paciente, certamente. E depender do conhecimento técnico direto de uma pessoa, né, de ter um clínico ou um citologista poder executar esse diagnóstico, interfere também diretamente no tempo do diagnóstico e na qualidade do diagnóstico. No caso da hanseníase, a Ana sabe melhor que eu, que você depende da presença de lesão, como o próprio Alessandro falou também da histoplasmose, para você detectar a doença, né? Então, a gente veja o tanto que é importante um diagnóstico, por exemplo, por antígeno ou por detecção de anticorpo, dependendo da doença, né? Então, isso vai facilitar muito mais e trazer, antecipar o diagnóstico e aí, consequentemente, o tratamento do paciente, né? Então, nesse cenário, é importante o desenvolvimento de metodologias para diagnóstico que utilizem dessas tecnologias mais avançadas, né? E nem tão avançadas são assim, na verdade, né? Se tratando de imunocromatografia, por exemplo, lateral, ou mesmo um método de ELISA, são metodologias que já estão aí no mercado há muitos anos. O que a gente precisa fazer, ou de repente fomentar, é que esse diagnóstico realmente esteja disponível para a população. E para isso ele tem que ser produzido, tem que ser desenvolvido e produzido. E aí a cadeia é importante, né? É importante que o desenvolvimento nas universidades, especialmente, aconteça, mas não pare por ali. Que ele caminhe e que vá para a indústria, para que a indústria consiga disponibilizar esse produto para o diagnóstico da saúde mesmo, efetivamente. E aí nós temos que pensar em toda essa cadeia, não é uma coisa tão simples quanto parece, né? Parece muito fácil, mas executar uma transferência de tecnologia hoje, especialmente no Brasil, é complexo, né? As barreiras regulatórias ainda impedem um pouco esse processo ou dificultam. Ainda existe o problema cultural também, né, dos pesquisadores que têm um pouco de receio de entregar o seu filho para a indústria, né? Existe um pouco dessa dificuldade da cultura. E do outro lado também da própria indústria em reconhecer o trabalho do pesquisador. Então, é difícil, não é tão simples assim, né? E aí depende também do fomento, de certa forma, nós estamos falando de doença negligenciada, que a demanda é relativamente menor que demais outras doenças, e aí depende também do interesse público em fomentar esse processo. Então, de alguma forma, a gente tem uma cadeia aí que está um pouco desguarnecida, assim, em vários pontos, sabe? A gente precisa trabalhar e discutir esses assuntos. A gente tem pesquisadores no Brasil, como o próprio doutor Alessandro né, que trabalha essas doenças, que conhece as doenças, sabe o caminho para a gente detectar. Nós temos produtos já desenvolvidos nas universidades, capazes de diagnosticar essas doenças negligenciadas assim, com uma rapidez e qualidade muito melhores que nós temos hoje, mas nós precisamos disponibilizar isso realmente para o mercado. E aí entra um assunto que a Ana puxou lá atrás, no início da fala dela, que quando se tem uma notícia de que o diagnóstico vai estar disponível pela universidade tal, com a preço X, isso muitas vezes não reflete a realidade depois. Nós vimos aí a pandemia, nós tivemos a crise, né, quando o Covid, nós começamos com um desabastecimento total de kits para diagnóstico, né, dependíamos diretamente dos países europeus, asiáticos e norte-americanos, os Estados Unidos, e custamos a ter uma cadeia para atender o nosso cenário real brasileiro aqui. Então, hoje já temos, a indústria conseguiu correr contra o tempo e se abastecer e conseguiu fazer, mas nós dependemos diretamente dos outros países ainda, né? A parte de tecnologia de proteínas recombinantes, por exemplo, apesar de nós termos muitos pesquisadores que executam isso aqui, nós não temos uma cadeia efetiva, né, com a produção em escala desses materiais para que a indústria possa utilizar e desenvolver os kits. Então, tem todo um cenário ainda para a gente poder trabalhar. Eu acho que essa discussão ainda vai acontecer por mais tempo,
Mas nós já conseguimos ver um caminho, né? Como a Ana comentou, a Bioclin disponibilizou recentemente um kit para hanseníase, fruto de uma transferência de tecnologia. Então, é um caso real de sucesso, né? Mas que teve todo um trabalho, né? Foram meses aí para poder acontecer, né? Então, algumas barreiras foram rompidas, burocráticas, né? Que ultrapassamos algumas barreiras regulatórias, conseguimos ultrapassá-las, mas ainda precisa do fomento, do contato real da universidade, né? Da pesquisa com a indústria. A Bioclin, né? Eu tô aí falando pela nossa empresa, que eu estou representando, a gente já tem essa cultura de procurar os pesquisadores nas universidades. Mas isso tem que acontecer também do outro lado. A gente começa a reconhecer isso agora. O Covid ele trouxe isso, ele acelerou esse processo, né? Eu acho que a Covid, por si só, ela fez um movimento completo da cadeia. Ela fez com que todo mundo, né, observasse o que estava fazendo e tentasse melhorar de alguma forma. Mas ainda precisa melhorar muito para que isso aconteça de forma efetiva. Nós estamos falando de duas doenças aí, né, a histoplasmose e a hanseníase, que são doenças antigas, né, e assim como outras, a criptococose, a esporotricose, e por aí, fúngicas, então, tem várias que não são observadas, né, da forma como as outras, e que elas podem ser trabalhadas de uma forma muito mais efetiva, desde que a gente consiga fazer essa interface e promover esse contato entre universidade e empresa, para que isso aconteça e disponibilize os produtos para o mercado. É isso. Muito obrigado. Então, Leonardo, Marcelo Freitas, também gostaríamos de ter, né, o seu olhar sobre esses temas. Ok, obrigado, Elis. Um comentário só em relação ao que o Alessandro estava comentando, em relação à questão da histoplasmose, questão do tratamento de infecção oportunista no Brasil, é um desafio mesmo, porque, classicamente, existe essa pactuação de que o nível central, o governo federal, de adquirir antirretrovirais, né, programa do HIV, e estados, medicamentos para infecção oportunista, municípios, medicamentos para infecções sexualmente transmissíveis, mas a gente sabe, e a história mostrou isso, das grandes dificuldades que existem para que, de fato, o Estado adquiram, porque muitas vezes é muito complicado, mesmo municípios. Então, eu vejo hoje, participo de alguns movimentos do Ministério da Saúde buscando equacionar essas questões, principalmente em relação às questões de micoses sistêmicas, né? Mas eu acho que vai valer muito, o encontro brasileiro de histoplasmose vai ser uma oportunidade também de a gente discutir um pouco isso e a gente avançar nessa discussão, porque realmente senão a gente continua sem uma solução, né, para esses problemas. Então, realmente vai ser importante avançar. Só para falar um pouco da hanseníase, eu não sou especialista em hanseníase, se eu falar bobagem, por favor, me corrijam ou me perdoem se alguém ouvir. A vida inteira mexendo com HIV, IST, outras questões, mas é porque eu acho importante, já que a gente está tocando a hanseníase, para as pessoas, para a população saber um pouco disso, né? A hanseníase, eu acho que todo mundo tem a referência da lepra, né? E os leprosários, né? Referências bíblicas, imaginam? Aquelas pessoas que eram praticamente párias da sociedade, né? Que eram jogadas em um canto e esquecidas pela sociedade, né? E isso acontece por quê? Porque a hanseníase, ela pode manifestar como uma lesão, uma lesão na pele, uma área de cor diferenciada na pele sem sensibilidade, mas ela pode também ter formas bem mais agressivas e que vão fazer alterações muito importantes, tanto neurológicas quanto cutâneas e mucosas, e que muitas vezes levam à incapacidade física, né? A questão da hanseníase é que esse quadro mais avançado dela, ele tem um impacto, de um lado, econômico muito grande para a sociedade e para as pessoas, e, por outro lado, tem um impacto muito grande em relação ao estigma mesmo, né? A gente sabe que até hoje existe um estigma muito forte com pessoas, né? Você fala lepra, a pessoa já estranha, já não gosta, né? E essas pessoas que apresentam incapacidade, então, ainda sofrem muito preconceito, discriminação. Ela tem um impacto muito grande. E é interessante e é de se perguntar, né? Nossa, como ela é milenar, como nós conseguimos controlar? Se nós temos um tratamento hoje, se nós fomos evoluindo, né, em relação à questão do diagnóstico, mas a questão é que ainda é um desafio. O próprio diagnóstico é o diagnóstico clínico, também depende de exames, enfim, mas depende. A gente sabe que se a gente depender daquele paciente que vai aparecer para ser diagnosticado, se a gente depender disso para controlar no mundo, não vai acontecer. Não vai acontecer. A questão é ir atrás daquelas pessoas que não estão vindo. Tanto em relação a pessoas que são sintomáticas e que devem ser investigadas,
como o caso de hanseníase, quanto os seus contactantes. Porque a hanseníase, ela faz isso. Ela tem, a maioria da população, a grande maioria, ela tem imunidade inata. O que significa? Ela é imune, ela não vai desenvolver a doença. Mas, para uma parcela da população, vai desenvolver. E talvez ligado até a algumas questões genéticas. Então, as questões familiares, se um pega, pode ser que o outro também vá pegar e desenvolver a doença. E ela se transmite de um jeito... Ela não é aquela infecção que ela se transmite rapidamente, ela já estabelece a infecção do outro indivíduo rapidamente. Ela demanda um contato ao longo dos anos, ao longo do tempo, né? E aí, imagina que essa pessoa pode estar entrando em contato ao longo dos anos, ao longo do tempo, com muitas pessoas. Às vezes, quando você fala em investigar contactante, o OMS, por exemplo, numa estratégia global, ela fala de 25 a 50 pessoas de contactantes. Estou falando de um número grande, é um número alto. Então, ela depende disso. Então, você tem que ir nas duas linhas. Primeiro, você tem que trazer as pessoas para perto e você tem que, primeiro, fazer esse sistema de busca ativa tanto de suspeitos quanto de contactantes. Nos contactantes, é super importante você usa um medicamento, a rifampicina, numa dose única, você usa essas pessoas como uma profilaxia para a infecção e a OMS preconiza essa profilaxia. Então, existe a questão da profilaxia dos contactantes, mas também a investigação, né, se esses contactantes de fato já viraram caso de hanseníase. Né? Você tem que avaliar se eles já viraram caso de hanseníase. Né? E, por outro lado, como eu disse, você tem que diagnosticar aqueles que de fato estão com hanseníase o mais rápido possível e fazer o tratamento correto, e fazer tudo que é necessário fazer para controlar e não deixar a doença evoluir e chegar nesse nível que eu falei para vocês de incapacidade física, né? Que seria a fase mais avançada. E agora a gente viu o Ministério, a Ana Flávia até mencionou que o Ministério começou a utilizar os testes rápidos, né, para hanseníase, né? É um avanço, é um primeiro passo, que está focado em contactante, como ela colocou. Mas é isso, o futuro traz isso, né? Não só para o Brasil, mas para os outros países, a gente realmente conseguir dar um passo, porque a hanseníase está aí, a gente tem as mesmas metodologias diagnósticas, não sei quantos milhares de anos, tem o mesmo esquema de lidar com essa questão, e realmente, se não tiver novidade, inovação, a gente não vai conseguir avançar. Já que vocês todos trouxeram muito esse tema das políticas públicas, né, e estamos falando de doenças negligenciadas, eu gostaria também de ouvi-los em relação à orientação, detecção e tratamento, né, em relação a essas doenças negligenciadas, sob o olhar, né, a ótica das políticas públicas. Bom, vamos fazer o seguinte, então, os últimos serão primeiros aqui agora, né? Vamos começar, então, com o Marcelo, invertendo essa ordem. Marcelo, você que aguardou, né, pacientemente que cada um desse opinião, começar contigo agora, então, essa análise de políticas públicas. Eu acho que um ponto muito importante de política pública, eu vou puxar um, tá? Porque esses são várias questões aqui que a gente pode ficar discutindo, mas eu acho que a questão de hoje nós temos essa tecnologias de provas rápidas, de testes rápidos, realmente pode fazer toda a diferença, né? A gente está tendo isso para hanseníase, como mencionei agora, para histoplasmose nós temos, para criptococose também nós temos, que é outra infecção oportunista, que leva também a uma quantidade importante de óbitos por AIDS, né, em pacientes com AIDS. E eu, como eu disse para vocês no começo, né, que a OPAS, a gente está trabalhando num projeto para, aqui no Brasil e também no Paraguai, Trindade e Tobago, para começar a utilizar essas provas, para avaliar como é que é o uso na vida real dessas provas para histoplasmose, para criptococose, expandir o uso de tecnologia rápida também para TB, TB-LAN. Então, e agir rapidamente, né? Eu acho que no caso de paciente, por exemplo, com HIV, você conseguir ter um CD4 rápido, você conseguir, a partir disso, de avaliar se ele tem a necessidade ou não de fazer os testes, e já entrar com tratamento quando você detectar essas doenças. É isso que vai fazer muita diferença para a saúde pública e no impacto mesmo dessas doenças nas populações dos países. Leonardo, a tua avaliação também em relação a políticas públicas ligadas a doenças negligenciadas. Sim, eu concordo diretamente com o Marcelo. Eu acredito que o caminho começa pelo diagnóstico, né? Eu acho que as provas rápidas, testes rápidos, são fundamentais nesse processo. Vai vai acelerar o processo diagnóstico, facilitar o tratamento, você não tem dúvida. Né? Eu acho que a própria Covid mostrou isso para a gente, tanto que foi importante a implementação do teste rápido
né, na rotina laboratorial para poder facilitar o diagnóstico. Nós vivemos isso aqui na indústria, a gente viu o impacto que foi dentro da própria empresa, né, o impacto da possibilidade de diagnóstico utilizando um teste rápido. Só que, ainda assim, mesmo que isso aconteça, a diretriz de utilização também é importante, não só ter o teste rápido disponível, acho que a padronização, né, a metodologia, como que vai ser implementado e qual população que ele vai atingir é também fundamental, senão a gente vai esbarrar no mesmo problema que o Marcelo falou, acho que o Marcelo, se eu não me engano, comentou que a gente tem um produto e ainda assim a gente trabalhar só por exemplo, contactantes, vamos pensar só nos familiares, e aí você não consegue expandir, e ainda assim você vai encontrar hansenismo, dificilmente vai ser, por exemplo, dificilmente vai ser erradicada, né, porque você vai ter muitas pessoas que não vão se aproximar do centro de saúde para procurar o diagnóstico. Então, a diretriz de utilização do produto também ela é muito importante. Nós estamos vivendo agora, o governo está, vamos dizer assim, experimentando, né, as diretrizes que foram estabelecidas, não é isso, Ana? Agora, e vamos ver se vai funcionar, né, na prática isso, né? Esperamos que sim, né? Não em relação ao produto, mas se a diretriz vai atender as demandas, se vai realmente promover uma melhoria do diagnóstico, mas trabalhar no desenvolvimento, mas também trabalhar na diretriz de utilização do produto é fundamental. Acho que o passo começa por aí, para a gente poder realmente ter uma ação efetiva contra essas doenças no Brasil, especialmente. Bom, agora então vamos com o Alessandro Pascoaloto. Alessandro, então, o seu olhar sobre políticas públicas em defesa das doenças negligenciadas. Eu costumava fazer a crítica aos transplantadores de órgãos, porque todas as campanhas que eu vejo de transplante são para doação de órgãos. Então, eles querem captar órgão, eles querem transplantar, mas eu não vejo uma campanha para preservação dos órgãos pós-transplante no que diz respeito às doenças infecciosas que acometem esse grupo. Onde é que está a garantia de acesso aos testes PCR em tempo real, quantitativo, para BK vírus, entre tantos, por exemplo, para Epstein-Barr vírus, para citomegalovírus, sabe? Não tem a luta pelo pós. Da mesma maneira, eu vejo um programa de AIDS super desenvolvido, todo mundo tem antirretroviral de graça, mas não tem educação para a população, então eu não trabalho em educação, quer dizer, o governo não investe pesado em educação, ele dá antirretroviral, muito bem, e as infecções que vêm depois? Tem que ter um pacote de intervenções para a AIDS avançada, para essas infecções. Então, o que eu quero de política pública? Bom, eu quero educação, número 1, mas número 2, eu quero teste diagnóstico, é isso. Sim. Excelente o alerta aqui, né? E a bronca também, né? Muito importante. Ana Vara Pires, contigo. Mas é isso mesmo. E assim, acho que a gente tem que lembrar também que uma política pública ela não é estática, né? E isso é muito importante. Eu acho que o Covid também, de novo, né? O Covid é um aprendizado para todos, né? Então, você vê um vírus, né, novo, e aí começa, usa máscara, usa gel, usa isso, faz isso, vai, e você vai aprendendo, e essas políticas elas vão sendo alteradas. E a gente precisa ter esse olhar quando a gente trata de uma política pública também, né? Você vai implementar uma política agora e que talvez no futuro, talvez não, certamente você vai alterar. E aí quando a gente fala, por exemplo, traz o exemplo do HIV. No HIV, existia uma demanda de assim, vamos testar todo mundo. Hoje a gente já sabe que a gente precisa testar uma população, um grupo específico, né? É nesse grupo que a gente precisa focar e precisa ir até esse grupo, levar o teste até esse grupo. Então, se a gente está falando de histoplasmose diretamente ligado ao HIV, como que a gente também vai levar o diagnóstico dessa doença para esse grupo? Porque senão ele não vai chegar. E aí vem um ponto que o Leonardo colocou, que é extremamente importante. Mesmo que o Ministério escreva um protocolo, mesmo que o Ministério adquira um teste, se esse teste ele vir com muitas barreiras de acesso, quem são essas barreiras de acesso? A testagem não é porta livre de entrada, igual é HIV, sífilis, hepatite, você precisa passar por uma clínica médica antes. Tá? Quanto tempo demoro para conseguir um médico no SUS hoje? Isso não é uma realidade das pessoas, né? Marcar uma consulta médica, isso não é uma realidade. Aí você imagina que eu vou ter que trazer os contactantes, dando exemplo de hanseníase, da minha casa para a unidade básica de saúde para se testar. Por que esses testes não vão na bolsa do agente comunitário de saúde para fazer uma busca ativa real, né, dessas pessoas, desses contactantes? Então, quando a gente olhar para essa política pública agora, a gente vai ter que ter um olhar um pouco mais aprofundado para ela, que é isso que a gente está tentando fazer agora com a hanseníase, que é
foi escrito um protocolo de implementação de uma testagem, e agora a gente vai olhar e vai falar assim, faz sentido? Né? A Bioclin disponibilizou testes para olhar para esse projeto de implementação. Esses testes que estão dentro do sistema de saúde, eles estão sendo utilizados ou não? E se não, por quê? Porque eu não tenho médico para fazer o pedido, porque as pessoas não têm vindo aqui, porque é difícil de realizar o teste, enfim. Então, são essas barreiras que a gente precisa identificar para que o diagnóstico chegue efetivamente até as pessoas. Ou senão, a gente vai ficar tendo só um olhar de que o que aconteceu com o Covid? Compra-se testes e não é realizado testes. Por quê? Porque as barreiras, né, não foi pactuado, né? O município tem seu papel, o Estado tem seu papel, o governo federal tem seu papel. Esse é o nosso SUS. Então, isso precisa ser muito bem pactuado entre todos para que as pessoas efetivamente cheguem a se testar e não que fique apenas uma política de papel, que é contra isso que a gente luta arduamente, né? E, sem dúvida, doenças negligenciadas, eu tenho certeza que a gente está falando de uma primeira barreira, que é diagnóstico. Se ela é negligenciada, você veja, o Brasil é o segundo país com hanseníase. Qual multinacional que vai ter interesse em produzir um teste para o Brasil? Isso não é uma realidade. As multinacionais, elas desenvolvem testes para o mundo, né? Todo mundo quis produzir teste para a Covid, porque são bilhões de testes que são utilizados. Como que uma multinacional vence lá dentro dela e diz assim, não, vamos produzir teste para o Brasil, porque o Brasil precisa de 100 mil testes de hanseníase. Isso não vai acontecer. Então, a indústria nacional, ela está hoje forte, né? E a presença da Bioclin é super importante nesse momento. Por quê? Porque atende uma demanda nacional. Então, a demanda nacional é um teste de hanseníase, a demanda nacional é um teste de criptococose, ou algum outro teste para alguma doença negligenciada. É na universidade que está ali estudando, né, entendendo como que acontece essa doença, esse diagnóstico, e futuramente levando isso para dentro de uma empresa. E, sem dúvida, eu não tenho dúvida de nenhuma que vai ser uma empresa nacional que consegue atender as necessidades do Brasil. Muito bom, Ana Flávia. Olha, quero agradecer demais, em nome da CBDL, do presidente executivo Carlos Eduardo Gouveia, a participação riquíssima de todos vocês, grandes referências nas áreas em que vocês atuam, deixar aqui o Especial Saúde aberto, né, para novas discussões e deixar também agora, nessa parte final, um espaço para que vocês individualmente deixem suas mensagens, começando aqui, vamos quebrar um pouco essa regra, esse ritmo aqui, começando pelo Leonardo Santos de Freitas. Leonardo, suas palavras finais e, em especial, se quiser deixar também algum contato, algum espaço onde as pessoas possam também pesquisar e conhecer um pouquinho mais sobre esses temas. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E, para encerrar, eu queria dizer que a Bioclin está aberta aí para a gente buscar o desenvolvimento de kits para essas doenças negligenciadas. Doutor Alessandro, se precisar, a porta está aberta, a gente pode conversar a respeito disso, mas não só o doutor Alessandro, está aberto para todos os ouvintes. Quem tiver interesse aí, já estiver estudando metodologias para diagnóstico dessas doenças negligenciadas, pode entrar em contato com a empresa, na minha pessoa, por exemplo, se for necessário, leonardo.freitas@bioclin.com.br. Vou ter o prazer de conversar e a gente pensar numa alternativa de diagnóstico para essas doenças. A empresa está buscando fazer isso, né? Fizemos para a hanseníase, estamos abertos para outras doenças. E quero dizer que, além disso tudo, né, além da disponibilidade da empresa para fazer isso, é importante a gente estar discutindo isso constantemente. Né? Se a gente não discutir e a gente não pensar coisas para o futuro, especialmente no Brasil, nós vamos eternamente sermos dependentes de tecnologias de outros países. E aí o Covid nos ensinou que não dá para esperar isso acontecer. Doenças negligenciadas, dificilmente, como a Ana Paula falou, serão prioridade para as grandes empresas multinacionais. Então, nós temos que focar no nosso quintal e tentar trazer soluções para os nossos problemas. Então, estou aí à disposição, se precisar de alguma coisa, estamos às ordens. Obrigado, gente. Conte conosco também, Leonardo. Pedir também as considerações finais do Alessandro Pascoaloto. Alessandro, também nessas considerações, que você deixasse, como presidente da Sociedade Gaúcha de Infectologia, deixasse um site ou mídia social para aquele que quiser acompanhar o conteúdo do Encontro Brasileiro de Histoplasmose. Isso, primeiramente, muito obrigado de novo pela oportunidade de participar aqui. Foi um grande prazer debater com vocês esses temas, e especialmente a histoplasmose. Pessoal, durante 2 dias, a gente vai intensamente em Porto Alegre debater a epidemiologia da histoplasmose com as experiências dos grandes centros do Brasil que estão trabalhando com histoplasma, os aspectos clínicos da doença, o diagnóstico da histoplasmose. A gente tem o apoio
das 2 empresas americanas que produzem o antígeno urinário, vão estar aqui em Porto Alegre, então vai ser muito legal para ver. A gente vai demonstrar em tempo real como é que se faz um teste ELISA para diagnóstico de histoplasmose, como é que se faz um teste imunocromatográfico, para tirar um pouco a ideia de que isso é uma coisa de muita ficção científica, né? A gente vai debater o tratamento da histoplasmose e os aspectos de saúde pública. Vai estar presente o Ministério da Saúde, o PAVO nos apoia, o PAVO, a OPAS, né? Nós também temos o apoio da ISHAM, que é a Sociedade Internacional de Micologia, do CDC de Atlanta, do GAF, que é o Fundo Global de Infecção Fúngica, da Sociedade Brasileira de Infecto. Então, é um evento muito político e técnico. Hoje, o maior evento no mundo, né, para a histoplasmose. Então, eu tenho orgulho de estar sediando esse evento em Porto Alegre. E como ele tem essa cara muito internacional hoje, ele vai ser transmitido pela internet em português, em espanhol e em inglês. Quem quiser acessar, por favor, entre no nosso Instagram. Ele está em inglês, tá? É Histo_Brasil. Histo com H, isto com H, _ Brasil com Z. Histo Brasil. Ali você tem toda a programação e todos os links para acesso nas diferentes línguas. Espero que participem. Vai ser um evento bem legal e espero que esse evento ajude a transformar essa doença no nosso Brasil. Obrigado. Então, Histo_Brasil com Z. Seria isso? Isso. Pelo Instagram, né? Muito bom. Muito obrigado, Alessandro, e o Especial Saúde fica também aberto aqui para as novas discussões e novos convites e também para debater temas que você quiser realmente trazer aqui para as nossas discussões. Marcelo Freitas, muito obrigado também por participar e suas considerações finais. Obrigado, Elias. Foi um prazer ter participado dessas discussões tão importantes. Dizer que a OPAS ela sempre está muito interessada e está antenada no avanço dessa implementação do pacote de doença avançada para o HIV. É um trabalho que tem sido feito nos países da América Latina e Caribe, e nós temos trabalhado muito para conseguir ampliar o acesso ao diagnóstico, para conseguir fazer o diagnóstico e tratamento oportuno das infecções. É um passo a passo, é aos poucos, mas eu acho que alguns avanços importantes a gente já tem conseguido, né? Eu acho que a gente, já mencionei várias vezes, temos projetos aqui, esperamos que esses projetos vão ajudar muito o Brasil como um todo e também o Ministério da Saúde para poder avançar nessa implementação de um pacote de doença avançada para HIV aqui no Brasil. Tá? Muito obrigado, sempre à disposição. Obrigado. Nós é que agradecemos. Ana Flávia Pires, o interruptor agora está na tua mão para você apagar a luz aqui do programa. Por favor, suas palavras finais. Bom, obrigada mais uma vez pelo convite. Dizer da importância de reuniões como essa, né, de debates como esse, em que traz aqui especialistas como o Dr. Marcelo da OPAS, doutor Alessandro Pascoaluto de uma universidade, doutor Leonardo de uma empresa produtora de testes, né, fabricante de testes, eu aqui representando a Germisure, que é uma empresa que faz o fomento ao diagnóstico e ampliar o acesso a esse diagnóstico no Brasil. Então, como que todos esses atores juntos é que vão fazer a diferença para uma política pública ser implementada com sucesso? Que é esse o olhar que a gente precisa ter, principalmente quando um teste já está sendo adquirido, ou já foi incorporado na Conitec, como esse de Hanseníase. Então, que a gente possa trilhar caminhos mais rápidos na implementação do diagnóstico de doenças negligenciadas, tais quais no futuro para a histoplasmose, de forma mais ágil, quando você já utiliza um caminho trilhado por outras doenças. E deixo o meu contato aqui, anaflavia.pires@germisure.com.br. Quem quiser entrar em contato com a gente para discutir um pouco mais sobre acesso ao diagnóstico, a gente está à disposição. Repita, por favor, Ana Flávia, que cortou um pouquinho do seu contato. anaflavia.pires@germisure.com.br. Você falou da palavra importância, e eu quero trazer aqui também a importância da parceria, da preocupação em tornar o mundo cada vez melhor, agradecendo mais uma vez a você que trouxe esse tema de discussão, né, para a nossa pauta, para a nossa mesa, e ele foi aceito, né, pela CBDL. Então, Ana Flávia, muito obrigado por essa parceria, porque você está sempre preocupada também, não só em participar, mas em gerar conteúdo. Obrigada. Então, mais uma vez, obrigado e parabéns aí por essa parceria nossa. Nós é que agradecemos, e assim como a Ana Flávia, tragam temas, surgiram temas para discussões, que o Especial Saúde é feito não só para você, mas por você. Obrigado, então, pela participação aqui no Especial Saúde Diagnóstico. Obrigado pela parceria. Em nome do Carlos Eduardo Gouveia,
presidente executivo da entidade, agradecemos a sua participação. Inscreva-se no canal, dê o seu like, faça tudo que você tem direito, porque o Especial Saúde realmente é feito para você. Obrigado pela participação e até o próximo programa. Tchau, pessoal.